E tenho noção de que a Vale foi governada um determinado período de forma muito, mas muito irresponsável. A Vale não conversava com o governo e não discutia com o governo os projetos que ela pode participar nesse momento de transição energética, nesse momento da gente explorar, sabe, os minerais críticos, que é muito importante. E a Vale agora se dispõe a ter um novo comportamento. Nós tivemos uma reunião, eu fiquei muito contente com a impressão que me passou o presidente da Vale, e nós queremos discutir várias coisas que nós temos que discutir para fazer com que a Vale volte a produzir mais minério e ela voltar a ser a primeira ou a segunda no mercado internacional. Ela caiu muito no mercado internacional, ela perdeu muito, e eu acho que nós precisamos fazer com que a Vale recupere, porque ela é importante para o Brasil. O Brasil é importante para a Vale, mas a Vale também é importante para o Brasil. Então, acho que foi uma conversa extraordinária. Havia aquela tensão maluca, porque a gente não tinha feito o Acordo de Mariana. Há 9 anos que estava parado o Acordo de Mariana. Havia gente que achava que era impossível e nós conseguimos fazer o Acordo de Mariana funcionar. Sabe? Foi aprovado aqui no Palácio e agora nós temos que ter cuidado porque o dinheiro começou a surgir e nós temos que estabelecer como é que o BNDES vai fazer com que esse governo chegue na ponta. Porque todo o acordo foi feito para que o dinheiro chegue na ponta e para que o dinheiro possa preservar e recuperar o nosso querido Vale do Rio Doce. Tá? Foi boa a reunião e nós vamos fazer uma reunião que eu vou convocar para a gente discutir como é que a gente vai vencer os obstáculos de mineração que a Vale está enfrentando. Passar a palavra agora para o Plínio Aguiar, do R7. Bom dia, presidente. Plínio Aguiar, do R7, o site da Record. O senhor cobrou dos ministros medidas para conter aí a alta do preço dos alimentos. Uma das propostas em estudo é a redução da alíquota de importação. Ela é suficiente? Eu gostaria de saber também o que mais o governo está pensando para conter aí, frear esse aumento aí do preço dos produtos. Olha, eu tenho em mente que o aumento dos preços de comida que vão na cesta básica é sempre muito ruim, porque eles afligem exatamente as pessoas mais pobres, os trabalhadores mais humildes que a gente quer proteger. Então não tem sentido você fazer um sacrifício enorme de fazer políticas públicas para fazer com que o dinheiro chegue na ponta e depois esse dinheiro, sabe, será comido pela inflação. Também nós não queremos aqui dizer, eu faço questão de dizer para vocês, eu não tomarei nenhuma medida daquelas que são bravata, sabe? Eu não farei cota, eu não coloquei helicóptero para viajar à fazenda e prender boi, como foi feito no tempo do Plano Cruzado, eu não vou estabelecer nada que possa significar o surgimento de mercado paralelo. O que nós precisamos trabalhar com muito carinho é o seguinte, é aumentar a produção de tudo aquilo que a gente produz, fazer com que a chamada, sabe, pequena e média agricultura, que são responsáveis pela produção de quase 100% dos alimentos, possam produzir mais. Para isso a gente tem que fazer mais financiamento, a gente tem que fazer mais financiamento para a modernização da produção dessa gente. Nós queremos discutir, sabe, a questão, quando cheguei na presidência, o preço do óleo de soja tinha caído para 4 e agora subiu para 9 ou para 10. Ou seja, qual é a explicação do óleo de soja ter subido? Eu não tenho outra coisa a não ser chamar os produtores de soja para saber. Sabe, por que o preço da carne que caiu 30%? É importante lembrar que em 2023 a picanha caiu 30%. É importante lembrar. Ela voltou a subir por quê? É apenas a exportação? É a questão da matriz, porque todo ano que você mata muita vaca, porque você cresce as exportações, no ano seguinte, 1 ano e meio depois, você não tem bezerro para matar, então aumenta o preço da carne. Então eu quero saber, se eu souber, a gente pode tomar alguma medida junto, sabe, com os empresários para a gente fazer com que o mercado volte à normalidade. Não falta alimento no Brasil. Acontece que também nós temos que ter em conta que o Brasil virou celeiro do mundo. Aquilo que a gente falava há 20 anos atrás, que parecia um sonho, demagogia, virou verdade. O Brasil virou o celeiro do mundo.
Prova é que nós abrimos 300 mercados novos em 2 anos de governo. Vocês algum dia já imaginaram um país abrir 300 mercados novos? E ainda o acordo com a União Europeia, que não é uma coisa para amanhã, é uma coisa que ainda tem que ser muito debatido, é o maior acordo comercial, é o maior bloco comercial do mundo, porque são da Europa, sabe, praticamente 722 milhões de pessoas junto com o Brasil. É uma quantidade enorme de consumidores. E, ao mesmo tempo, um PIB extraordinariamente elevado. Então, nós estamos conscientes de que esse é o papel do Brasil. Agora, nós vamos querer continuar exportando e vamos querer continuar trabalhando para que o alimento possa ser produzido. Eu, por exemplo, quero saber se a soja, sabe, para o biodiesel está criando problema. Eu quero saber se o milho para o etanol está criando problema. Eu só posso saber disso se eu chamar os empresários da área para conversar, para ouvir deles, ao invés de ficar falando coisas sem conhecimento. Eu, na minha idade, não posso fazer bravata. Eu preciso ter mais calma, contar até 10 e depois dizer o que eu vou fazer, sabe? De preferência junto com aqueles que são responsáveis pela produção. Ontem, por exemplo, nós fizemos uma reunião extraordinária com os bancos para discutir a questão do crédito consignado para o setor privado. Parecia uma coisa impossível, parecia uma coisa assim. Há 6 meses estamos discutindo. Ontem nós chegamos a um acordo. Chegamos a um acordo que é possível a gente fazer sem prejudicar nada, atendendo as coisas que são necessárias a ser atendidas, e vai ser o maior programa de crédito da história desse país. Então se prepare, porque vem uma bomba boa de crédito nesse país, porque eu acho, e eu já disse para vocês muitas vezes, que pouco dinheiro na mão de muitos significa distribuição de renda, e que muito dinheiro na mão de poucos significa miséria. Então nós vamos fazer com que o dinheiro chegue na ponta, porque quando o dinheiro chegar na ponta, o cara que receber um pequeno crédito, ele não vai depositar em dólar, ele não vai explorar no mercado, ele vai comprar, sabe, material de construção, ele vai comprar comida, ele vai comprar roupa, e esse dinheiro volta rapidamente para o mercado. Então, essa é uma novidade que a gente vai anunciar nos próximos dias. Falta alguns ajustes de linguagem, sabe, jurídica na lei que nós queremos mandar. Estamos de acordo com os bancos e isso vai ser muito importante. Quem é que imaginava o governo Lula fazer um acordo com os bancos? Pois está feito. Está feito e vai ser uma medida extraordinária. Essa palavra agora para o Lucas Borges, do Portal UOL. Aqui. Bom dia, presidente. Tudo bom? Lucas Teixeira, Portal UOL. Presidente, a presidenta Gleisi, tudo bem? A presidenta Gleisi vai ser ministra do governo? Se sim, em que cargo? Se não, há possibilidade de mudança aqui no Planalto? Quem sabe Pacheco Lira saindo das presidências, vindo para o governo? Obrigado. Eu, pelo seu sorriso, eu tenho a impressão que você sabe de alguma coisa que eu não sei. Porque é o seguinte, veja, trocar ministro é uma coisa que é da alçada do presidente da República. Mas no Brasil, a gente tem o hábito de que o presidente toma posse, monta o governo, um ano depois, toda a imprensa brasileira já está tratando da reforma política. Todo mundo. Vai ter reforma, vai ter reforma, vai ter reforma. Eu, sinceramente, fiz a melhor reunião de ministério que eu já fiz em todo o meu tempo de governo no começo do ano. Acho que foi dia 7 ou dia 8. Foi a melhor reunião de ministro que eu fiz. E uma coisa importante deles é que eu aprendi que em 5 minutos a gente pode falar tudo que a gente quiser falar. Eu viajo para o G7, eu viajo para o G20, eu viajo para os BRICS, e chega lá, cada presidente da República só tem direito a 5 minutos. Então, a gente em 5 minutos coloca tudo no papel, você termina falando tudo que você queria falar. Então, na reunião de ministério, todos só falaram 5 minutos. Ninguém falou mais. E todo mundo disse aquilo que eu queria ouvir. Ou seja, a safra está plantada. A safia do milho, a safrona, da soja, do milho, do emprego, está tudo plantado.
Agora é cuidar que não venha nenhuma seca e nenhuma fonte de incêndio e que a chuva continue do jeito que está chovendo em Brasília, que nós vamos fazer com que esse país dê um espetáculo de crescimento outra vez. Eu vou lembrar que em 2005 eu utilizei a frase espetáculo do crescimento. E eu fui muito criticado na época, porque onde já se viu, o Lula está doido, ele está delirando. E naquele ano, o crescimento foi 5,8%. Eu vou dizer para vocês, nós vamos continuar crescendo. Nós vamos continuar crescendo. As políticas de inclusão social vão continuar se fortalecendo. A massa salarial vai continuar crescendo. E o salário mínimo vai continuar sendo ajustado acima da inflação. Isso tudo sem que a gente crie nenhum problema na chamada estabilidade fiscal. Vocês também já ouviram eu cansar de dizer, não é uma vez nem outra, foram centenas de vezes. Eu aprendi a estabilidade com a dona Lindu, que ela pegava dinheiro dos 8 filhos. Minha mãe não sabia ler, minha mãe não sabia diferenciar um O de um R, mas ela sabia contar dinheiro. Então a gente chegava em casa, os 8 filhos dela, cada um com a sua envelope de dinheiro, ela pegava aquele envelope, colocava tudo junto, contava com tudinho, pegava as papeletas das nossas dívidas, ela falava, isso aqui é para pagar, isso é para pagar aquilo. Se sobrasse um pouquinho, ela falava, isso aqui é para o transporte, para namorar, isso aqui não sei para quantas. Como era o caçula, nunca sobrava nada para mim, nunca. Mas é assim que eu governo esse país. A gente não pode gastar mais do que a gente tem capacidade de arrecadar. Se a gente tiver que fazer investimento para construir um novo ativo que aumente os ativos brasileiros, nós vamos então fazer uma dívida saudável. É uma dívida para construir algo que seja benéfico ao país e à população brasileira. Fora disso, se a gente começar a gastar aquilo que a gente não tem, chega um dia que a gente quebra. Quem usa cartão de crédito sabe do que eu estou falando. Quem usa cartão de crédito vai gastando um pouquinho mais, vai comprando um pouquinho mais. Hoje é mais fácil ligar para a internet, comprar uma coisinha de R$50, outra coisinha de R$70. Chega no final do mês, o cartão de crédito estoura. Eu não vou fazer com que o Brasil estoure. Uma coisa que me deixa triste às vezes, é que às vezes tem pessoas do setor que quer ter uma predominância na formação da opinião pública. Vocês sabem o quanto nós passamos de apuro com as pessoas dizendo, não, porque o déficit fiscal, porque o déficit fiscal, porque o déficit fiscal. O que aconteceu com o déficit fiscal? O que aconteceu? 0,1%. 0,1% é zero. Não é 2,5% como nós recebemos, é zero. E vai ser assim. Vai ser assim porque eu tenho muita responsabilidade na minha casa e tenho muita responsabilidade com esse país. Eu sei, porque eu vivi 27 anos da minha vida dentro de uma fábrica. E sei, porque eu vivi 10 dentro do sindicato. Eu sei como é que o povo sofre a irresponsabilidade de um governo. E quando eu falo que a gente vai controlar a economia desse país, é porque se a gente não acertar, quem sofre é o povo. A hora que o país quebrar, sabe que vão cortar o povo. É o povo que vai ter vítima. É gente que ganha bilhões e bilhões querendo que a gente corte, sabe, tostão do povo trabalhador. E é por isso que eu tenho responsabilidade. Já provei isso em 8 anos de mandato e vou provar outra vez em 4 anos de mandato. É isso. Passar. Ah, meu Deus, era a pergunta principal e eu esqueci. Primeiro deixa eu dizer para vocês o seguinte. A companheira Gleice, ela já foi ministra, chefe da Casa Civil da Dilma. Eu estava preso e eu fui um dos responsáveis pela que a companheira Gleice virasse presidenta do nosso partido. A Gleice é um quadro muito refinado. Politicamente tem pouca gente nesse país mais refinado que a Gleice. O pessoal fala, mas ela é muito radical para ser presidente do PT. Olha, para ser presidente do PT, ela tem que falar a linguagem do PT.
Se ela não quisesse assim, ela é que vai para o PSDB. Ela é que vai para outro partido político. Para ser do PT, ela tem que ganhar, sabe, confiança do PT. Então, ela tem condições de ser ministra em muitos cargos. Até agora, não tem nada definido. Eu não conversei com ela, ela não conversou comigo. Eu ainda não sentei para ficar pensando se eu vou ou não trocar alguns ministros. Agora, vocês podem ter certeza que o dia que eu trocar, vocês saberão de primeira mão. E não vai saber por um furo de um articulista, não. Sabe aquele furo? Não, alguém perto do governo, alguém próximo do presidente, alguém que sabe tomar café com o presidente. Não. Vocês vão saber porque eu vou comunicar a vocês se nós vamos trocar A ou B e se vai entrar C ou D. Tá? Mas eu quero dizer que a Gleice é um quadro que ela tem competência para ser ministra em qualquer país do mundo. Raniele Veloso, TV Meio Norte. TV Meio. Bom dia, presidente. Raniele Veloso, da TV Meio. Gostaria de saber se o governo ainda tem pretensão de apresentar ainda cortes na área fiscal. O senhor acabou de falar de estabilidade, mas teve um déficit de 0,1%. O senhor disse que é pequeno, mas teve um déficit e há essa preocupação com as contas públicas. No segundo tempo, nos 45 do segundo tempo, no ano passado, o Congresso aprovou o pacote de corte de gastos. Foi suficiente ou o governo tem outros planos? Olha, você sabe que quando a gente manda um orçamento para o Congresso Nacional, a gente já manda um orçamento com todas as previsões do que possa acontecer no futuro. Eu volto a repetir, 0,1 é zero. As pessoas que passaram o ano inteiro falando do famoso déficit fiscal deveriam pedir desculpa ao Haddad. Haddad, desculpa, a gente não acreditou em você, a gente duvidou de você, desculpa. Não, mas não pedem. Não pedem, porque as pessoas que falam coisas erradas e depois não acontece, não têm humildade de falar, nós erramos. Então eu posso te dizer o seguinte, estabilidade fiscal é uma questão muito importante para esse governo, e é uma questão muito importante para mim. Eu acabei de responder na pergunta anterior, a gente quer responsabilidade fiscal e a gente quer fazer o menor déficit possível, porque a gente quer que esse país dê certo. E eu disse para você, se a gente tiver que fazer uma dívida, é para a gente construir um ativo novo que vai ajudar esse país a ser melhor ainda. Então isso é pensado quando a gente prepara o orçamento. O orçamento, sabe, de 2025, e o orçamento vai ser aprovado, não foi aprovado ainda, sabe, com todas as restrições possíveis a qualquer gasto, mas nenhuma a qualquer investimento. Não tem outra medida? Não tem outra medida fiscal? Eu não tenho outra medida fiscal. Veja, se apresentar durante o ano a necessidade de fazer alguma coisa, nós vamos reunir o governo e discutir. Mas eu posso te dizer que, se depender de mim, não tem outra medida fiscal. O que nós vamos agora é pensar no desenvolvimento sustentável desse país, continuar mantendo a estabilidade fiscal desse país e sem fazer com que o povo pobre pague o preço de alguma irresponsabilidade de um déficit, de um corte fiscal desnecessário. Heloísa Vilela, do ICL. Bom dia, presidente. Estou aqui. Eu queria saber o seguinte, no ano passado o senhor viajou um bocado, andou dando entrevistas para as rádios do interior do país, isso se refletiu positivamente nas pesquisas de opinião, inclusive. E agora a gente está aqui muito grato de vê-lo começando um novo, me parece, um novo sistema de comunicação conosco e com a população brasileira. Eu queria saber se é isso, se veio para ficar, e se esse é o contra-ataque do governo para divulgar melhor as entregas e os feitos do governo. Olha, você me conhece e eu lembro que quando o companheiro Pimenta estava na comunicação, de vez em quando o Pimenta me aparecia com uma pesquisa dizendo o que o povo estava pensando. E eu falava, Pimenta, mas é assim mesmo. Ou seja, você tem o primeiro ano de governo, que como você ganhou as eleições, o povo tem muita expectativa, sabe? E o povo está muito tranquilo.
No segundo ano, seja por presidente, por governador ou por prefeito, começa o povo a saber se a expectativa que ele tinha está sendo cumprida. Eu dizia para o Pimenta, não se preocupe com pesquisa, porque o povo tem razão. A gente não está entregando aquilo que a gente prometeu. Então, como é que o povo vai falar bem do governo se a gente não está entregando? É preciso ter muita paciência. Primeiro, porque eu sou um cara que não me preocupo com pesquisa. A pesquisa ela não é feita para você gostar ou não gostar. A pesquisa é feita quando você é responsável para você analisar, sabe, ela, verificar se aquilo tem um fundo de verdade e você começar a fazer as correções necessárias. É muito cedo para você fazer pesquisa sobre 2026 e é muito cedo para você avaliar o governo, sabe, com 2 anos de governo. É muito cedo. Eu só queria lembrar você que eu deixei a presidência em 2007 com 87% de bom e ótimo. Eu tenho consciência do que nós estamos fazendo, mas muita consciência. Por isso é que eu não gosto de fazer bravata. Eu tenho consciência e cada coisa que eu falar para vocês, eu quero que vocês anotem, porque cada coisa que eu falar, nós vamos entregar. Porque não é apenas um programa de governo, é uma profissão de fé. Você acha que eu seria eleito presidente da República outra vez se eu não tivesse no horizonte que eu tenho que fazer mais do que eu fiz em 2003, 2010? Para que eu ia voltar? Se eu não tivesse noção de que eu posso ser melhor e fazer mais. Então eu posso te garantir, na reunião ministerial que eu fiz dia 7, eu cheguei à conclusão de que em 2 anos de governo, nós preparamos esse país mais do que nos 8 anos meus. Só o PAC é 1 trilhão e 800 bilhões de reais que vai ser jorrado nesse país para gerar emprego, para gerar ativos produtivos, para gerar estrada, pontes. Sabe? Isso vai acontecer. Não tem choro e nem vela. Vai acontecer isso porque nós estamos bem organizados, nós temos uma equipe de ministério na infraestrutura da melhor qualidade e as coisas vão acontecer. Por isso que eu não me preocupo com pesquisa. Eu posso dizer para vocês que o dia que eu estiver preocupado com pesquisa, eu vou convocar uma coletiva para dizer para vocês, me preocupei com a pesquisa. Então, o meu papel é trabalhar para entregar o que eu plantei agora. Então, eu quero convidar vocês, sabe, nós até estamos fazendo em maio uma reunião com todos os ministros do continente africano da agricultura, porque a gente quer ver como é que a gente pode ajudar. Vai ser a primeira reunião, sabe, do pacto do combate à fome e à pobreza, que nós aprovamos no G20. Ou seja, nós vamos fazer uma reunião para mostrar o que nós temos de bom no Brasil, levar eles a campo para eles verem o que está acontecendo de bom, e depois vamos fazer uma reunião técnica aqui, coordenada pela Embrapa, pelo Ministério das Relações Exteriores, para a gente poder transferir um pouco de conhecimento para os nossos companheiros africanos, para ver se a gente combate a fome de verdade. A Aliança Global contra a Fome e a Pobreza vai ter o seu primeiro grande evento, sabe, em maio, com todos os ministros da agricultura dos países africanos. Passar a palavra agora para o Matheus Chu, da Rádio Gaúcha. Presidente, bom dia. Aqui. Bom dia. Eu queria falar sobre a sua relação com Donald Trump. Saber se o senhor vai fazer um contato direto com o novo presidente dos Estados Unidos, seja uma ligação ou um encontro presencial, e como o senhor vai agir se ele cumprir a promessa de taxar produtos brasileiros, tendo em vista que o país é o segundo maior parceiro comercial do Brasil. Veja, é muito simples. Se ele taxar os produtos brasileiros, haverá reciprocidade do Brasil em taxar os produtos brasileiros. Taxar os produtos que são exportados para os Estados Unidos é simples, não tem nenhuma dificuldade. Veja, eu já governei o Brasil com um presidente republicano, já governei com um presidente democrata, e a minha relação é sempre a mesma. A minha relação é uma relação de um Estado soberano com outro Estado soberano. O Trump foi eleito para governar os Estados Unidos e eu mandei na carta para ele que eu espero que ele tenha uma boa governança para os Estados Unidos. Eu fui eleito para governar o Brasil. Eu quero respeitar os Estados Unidos e quero que o Trump respeite o Brasil. Tá? É só isso.
Se isso acontecer, está de bom tamanho. A nossa exportação com os Estados Unidos não é essa supremacia que as pessoas pensam que é. Ele é superioritário com relação ao Brasil, é mais ou menos 40, 45 bilhões, sabe? E nós, sabe, temos que procurar manter isso e melhorar. Da minha parte, o que eu quero é melhorar a nossa relação com os Estados Unidos, exportar mais se for necessário, importar mais se for necessário, e a gente manter a nossa relação, que é de 200 anos. Eu, sinceramente, é isso que eu penso, é isso que eu espero. Não me preocupo se ele vai brigar pela Groenlândia, se ele vai brigar pelo Golfo do México, se ele vai brigar pelo Canal do Panamá. Ele só tem que respeitar a soberania dos outros países. É isso. Ele foi eleito para governar os Estados Unidos da América do Norte. E os outros presidentes foram eleitos para governar os seus países. É isso, civilidade. Vai haver um contato direto? Então, veja, não há nenhum interesse agora, acho que nem meu e nem dele. Porque essas conversas só acontecem quando você tem interesse, tem alguma coisa para tratar. Eu mandei uma carta, sabe, para o governo americano, dando os parabéns pela vitória. Sabe, é isso. Se a gente não tiver a oportunidade de se encontrar, porque ele não participa dos BRICS, sabe, se eu for convidado para o G7, a gente tem chance de se encontrar. Se eu não for, a gente vai se encontrar na ONU. Se ele não desistir da ONU também, né? Obviamente que eu acho que esse negócio de descumprir o Acordo de Paris, de, sabe, dizer que não vai dar dinheiro para o OMS, é uma regressão à civilização humana. Passar a palavra agora para Luciana Lima, do Platô. Aqui, presidente. Bom dia. Feliz ano novo para o senhor também. Luciana Lima, do Platô. Presidente, os 2 primeiros anos desse governo, o senhor teve uma relação com o Congresso, o governo teve uma relação com o Congresso muito baseado na liberação de emendas para aprovar os projetos de interesse do governo no Congresso. Isso da gestão do Arthur Lira e do Rodrigo Pacheco, né, na Câmara e no Senado. Agora a gente tem um novo Congresso, né, e com a perspectiva de eleição aí do Hugo Mota na Câmara e do Alcolumbre, né, do Alcolumbre. Ainda vai ter votação. Vai ter votação, mas são os favoritos, né, do Alcolumbre no Senado. Eu gostaria de saber do senhor o que o senhor espera da gestão desses 2 favoritos aí, se o senhor acha que esse padrão de relacionamento vai mudar ou vai continuar a mesma coisa entre o Executivo e o Legislativo. Olha, eu não me meto em eleição da Câmara e eleição do Senado. A eleição na Câmara e no Senado é uma questão dos partidos políticos, dos deputados e dos senadores. O presidente da República não se mete nisso. O meu presidente do Senado é aquele que ganhar, e o da Câmara é aquele que ganhar. Quem ganhar, eu vou respeitar e vou estabelecer uma nova relação. Eu acho que nós já demos uma demonstração de que não tem dificuldade de você governar se você tiver, sabe, muita disposição de muita conversa. Então, se Hugo Mota foi eleito presidente da Câmara e o Alcolumbre eleito presidente do Senado, eles serão o presidente das instituições e é com ele que nós vamos fazer as tratativas que tiver que fazer. Eu tenho uma boa coordenação política, eu tenho um bom líder no Senado, eu tenho um bom líder na Câmara, sabe, tenho um bom líder no Congresso Nacional, e essas pessoas é que vão tratar de organizar a relação do governo federal. Todos os projetos que eu mandar para o Congresso Nacional, antes de mandar para o Congresso Nacional, eu discuto com os líderes aqui, com o coordenador político do governo, com o líder na Câmara e no Senado, e quando o projeto chega na Câmara e no Senado, ele já está mais ou menos alinhavado para ser aprovado. É assim que vai continuar sendo. E se eles fizerem mudança, e essa mudança for pertinente, eu sancionarei. Se não for pertinente, eu vetarei. É isso. Simples. O senhor acha que vai ser esse padrão de liberação de Eu acho. Não, deixa eu lhe falar uma coisa. O governo não tem nada a ver com as emendas parlamentares. Foi uma conquista deles num governo irresponsável que não governava o país. Tá? Então, elas existem,
Nós estamos agora com decisões da Suprema Corte do ministro Flávio Dino e nós vamos negociar para ver se coloca um acordo definitivo entre a Câmara, sabe, e o Poder Executivo para saber que, sabe, se tiver que dar emenda, vamos dar emenda subordinada e orientada a projetos de interesse do Estado brasileiro. Sobretudo na área da educação, na área da saúde, na área do transporte. É assim que a gente vai trabalhar. Até que a gente crie condições para que seja da forma diferente. Eu te confesso que eu não terei dificuldade na relação com o Congresso Nacional. Não terei. E também eu não sou daqueles que ficam esperando que a oposição me elogie. Sabe? Oposição não foi feita para elogiar o governo. Oposição foi feita para criticar. Eu lembro que o Fernando Henrique Cardoso dizia: o PT vai até ir no nacional. Sabe? Então, oposição é para isso. Sabe? Nós fomos eleitos para governar. Eles foram eleitos para não deixar a gente governar. Mas nós vamos governar. Pessoal, nós encerramos as 10 perguntas que tínhamos combinado. Queria pedir ao presidente se ele quiser fazer uma fala de consideração final. Eu sei que está todo mundo ansioso por 1000 perguntas aqui, todo mundo dizendo. Olha, vamos ter outras oportunidades também. Eu pensei que era só eu que tinha vindo para cá mais civilizado, mas eu vi que todo mundo aqui está muito bem preparado para essas coisas. Eu só queria terminar dizendo para vocês o seguinte: eu vou tentar fazer isso mais vezes. Porque se tem uma coisa que me irrita, é sair notícia, sabe, da boca do presidente quando ele não falou. Sabe, por interpretação. Então, se vocês tiverem que fazer julgamento do presidente, faça depois de ouvir o presidente. A Adele parece que quer fazer uma pergunta. Eu abri mais uma concessão também. Então vamos fazer o seguinte, vamos abrir mais duas, tá bom? Mais duas, e aí eu vou intervir. Microfone aí, ó. Stuka, cadê o microfone, Stuka? Faz a Délis, depois a Helena. As duas decanas. A Helena não. Presidente, o senhor falou 2 vezes sobre a questão do ajuste fiscal, do déficit fiscal. Mas eu queria aprofundar um pouquinho, porque o que a gente está querendo saber é se o senhor entende que cumpriu a necessidade de contenção de gastos para o equilíbrio fiscal a longo prazo, porque o problema no mercado não é hoje, é o daqui para frente. O que a gente quer saber é se o senhor considera que cumpriu a necessidade de baixar o rombo fiscal, de resolver o rombo fiscal. Olha, eu vou só repetir o seguinte: não existiu rombo fiscal. Rombo fiscal existiu no governo passado. No governo passado, houve rombo fiscal de quase 2,6%. No nosso não houve. Aliás, se não fosse o Rio Grande do Sul, nós teríamos feito superávit. Pela primeira vez em muitas décadas. É importante lembrar, eu gosto de falar sempre isso, que eu já fui presidente da República. E eu cheguei a fazer superávit de 4,25. Uma demonstração de seriedade. Agora, o que eu não posso é levar o povo mais humilde a um sacrifício para contemplar os interesses de menos gente. Não vou fazer, e o povo sabe que a estabilidade fiscal é um benefício para ele. Porque se eu não fizer estabilidade fiscal, quando eu for cortar, quem vai cortar o Congresso Nacional é do povo pobre. Então, para mim, sabe, nós temos agora uma meta, uma nova política tributária que vai entrar em vigor em 2027. A gente pode ter muito mais capacidade de investimento, a gente pode ter muito mais capacidade de arrecadação, e eu tenho que esperar cada período para saber como é que vai ser. A única coisa que eu quero é que as pessoas tenham certeza que neste governo não haverá irresponsabilidade fiscal. É isso. O meu histórico é a prova disso. É o meu histórico. Eu sempre falo para vocês, como é que estava a indústria automobilística quando eu voltei para a presidência da República em 2023? Eu sempre falo, porque às vezes as pessoas têm memória curta. Quando eu deixei a presidência desse país, a indústria automobilística em 2010 vendia 3.800.000 carros. Quando eu voltei, 15 anos depois, estava vendendo apenas 1.600.000 carros. Agora já chegou a 2.600.000. Então, é isso que vai acontecer no Brasil.
É isso que vai acontecer. Eu não tento discutir aquilo que meia dúzia de pessoas querem. Eu quero discutir aquilo que interessa à maioria das pessoas. É gerar emprego, é gerar renda para essas pessoas. Criar um país de classe média. É esse país que eu quero criar. E vou criar. E vou criar. Sabe? Para os meus adversários ficar com muito mais raiva de mim, com muito mais ódio de mim. Como é que pode esse metalúrgico de São Bernardo do Campo, de diploma primário, como é que pode esse cara fazer o que nós não conseguimos fazer? Aliás, eu acho que vocês poderiam estudar, sabe uma coisa que eu vou pedir para vocês? Esse país teve a proclamação da República em 1889. Vocês poderiam pesquisar em que momento da história esse país teve inclusão social de verdade. Poderiam pesquisar. Vocês vão perceber que teve com Getúlio e teve comigo. Procura outro momento qual foi que teve política de inclusão social. O Getúlio diziam que era ditador, mas foi ele que fez a CLT. Por isso é que a base industrial de São Paulo nunca fez sequer uma viela com o nome do Getúlio. Porque a CLT tirou o povo da escravidão e deu cidadania. E nós com a política de inclusão social. O que eu tenho dito para os empresários? Gente, se você acha que pagar 1.900.000 para o seu trabalhador é muito, porque você acha que é muito pagar, não olhe ele como seu trabalhador. Olhe ele como seu consumidor. Porque ele vai pegar o salário que você pega, ele vai numa loja comprar o que você fabrica. O dinheiro que você pagou para ele vai voltar para você, porra. Não dá para você entender isso? É simples de entender. Então, ao invés de pagar para o trabalhador, paga para o seu consumidor. Se a gente fizer isso, esse país vai dar um salto de qualidade da forma mais extraordinária possível. Nós quase conseguimos uma vez. Uma coisa que me deu tristeza foi voltar à presidência com 33 milhões de pessoas passando fome outra vez. Vamos acabar. Em 2026, quando eu tiver que entregar a presidenta da República, eu vou dizer para vocês, nenhum brasileiro ou brasileira está passando fome nesse instante. É isso que eu vou fazer, muito orgulhosamente.